E que bom chegarmos nesse momento em que olharemos para a palavra de Deus e poderemos ver o que Deus quer nos ensinar por meio dos salmos. Nós estamos orando com os salmos. Salmos são orações, poesias, músicas dadas e inspiradas por Deus, em que Deus chama o homem a orar a Ele usando palavras dele mesmo. Como é importante orar os salmos. Então eu quero convidar você a acompanhar essa nossa reflexão, tendo a sua Bíblia aberta no Salmo de número 44, pois você pode acreditar, a mensagem desse salmo é profunda, é direta e é impactante para a sua vida. Nas derrotas da vida, e elas virão, apele a Deus, que o socorro vem, sempre vem quando apelamos a Deus. Tão certo como enfrentamos lutas na vida, e precisamos de vez em sempre conversar com a nossa alma num ato suplicante, suspirando pelo auxílio que vem de Deus, da mesma forma e com a mesma certeza, nós sofreremos derrotas na vida. Vai parecer um paradoxo, uma esquizofrenia santa, o que eu vou dizer, mas com toda certeza, nós não seremos vitoriosos em todas as batalhas da vida que nós enfrentarmos. Em muitas delas, nós sofreremos derrotas. Isso é normal e isso é natural. Mas ao mesmo tempo, como filhos de Deus, a palavra já diz que nós somos vitoriosos antes mesmo de entrarmos em uma batalha. Na verdade, não temos uma vitória parcial. Em Deus nós somos mais do que vencedores. É difícil entender isso. Nós batalhamos, nós lutamos, nós vencemos e nós perdemos, mas em Deus o nosso sentimento é que nós somos vitoriosos sempre. Talvez a cantora Estila pode ajudar a gente a entender um pouquinho, por meio de uma música muito simples que ela tem, que diz que Deus está no controle. E está aí uma convicção que todo cristão tem que ter. Não importa o que aconteça e não importa quando aconteça conosco, Deus está no controle. Tanto que ela canta dizendo: quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá para viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda. Só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Então eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta a cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Seja Davi, o rei de Israel, sejam os filhos de Corá, os autores dessa oração tão profunda como é atribuído na Bíblia, ambos enfrentaram muitas lutas, muitas, e com elas experimentaram muitas derrotas. O contexto do Salmo 44 é uma dessas derrotas que eles enfrentaram, uma derrota triste, uma derrota grande, mas que os pais não se esqueceram de contar para os filhos da dor daquela derrota, do quanto aquilo significou na vida deles, mas não de ficar se lamentando e falando de coisas ruins. Eles contaram como foi a batalha e a derrota, mas acima de tudo, eles contaram para os filhos o peso do alívio divino quando clamamos a Deus e quando a mão de Deus vem na nossa vida. E eles ensinam algo fenomenal nesse salmo. Aliás, a única atitude que nós temos que ter diante de uma derrota: prestar um lamento sincero e profundo com a nossa alma.
Nós não sabemos que batalha foi essa que eles perderam, mas com certeza foi uma batalha de derrota acachapante, de derrota indubitável, que mexeu com a moral e o brio daquelas pessoas. Essa derrota doeu neles, doeu no rei, doeu no exército e doeu também no povo. E é muito interessante, sempre que nós experimentamos derrotas na vida, sempre vai surgir uma pergunta em nosso coração. Bonhoeffer, já condenado à morte no campo de extermínio nazista, ele fez uma oração bem interessante a Deus. Ele disse assim: se eu sou culpado, por que Deus não me perdoa? E se eu sou inocente, por que Deus não dá cabo do sofrimento e evidencia minha inocência diante dos meus inimigos? Só que é uma pergunta que não tem resposta. A conclusão é do próprio Bonhoeffer. Ele diz: não existe resposta teórica para todas essas perguntas. Não existe. Mas hoje nós somos desafiados. Olhe para o seu passado. Quantas vezes você já foi derrotado? Quantas vezes você já se sentiu derrotado diante de um embate, diante de uma questão que para você era importante, era sensível, mas você se sentiu arrasado diante daquela derrota? Você já passou por isso com certeza, mas se você está aqui agora, ouvindo esta mensagem, olhando para a palavra de Deus, é porque Ele te deu vitória nessas lutas que você enfrentou. E se Ele deu vitória lá, Ele vai dar vitória hoje e continuará amanhã. O povo de Deus, especialmente no Salmo 44, eles fazem uma oração a Deus, clamando para que Deus permita que eles possam ver com os próprios olhos as libertações milagrosas que os pais contavam para eles. Os pais relatavam o que Deus tinha feito no passado, e eles queriam ver com os próprios olhos. E olha que coisa interessante, como o ensino dentro de casa, ele faz toda a diferença. Aquela geração queria, porque queria ver as vitórias que Deus concede, porque eles confiavam e acreditavam no exemplo dos pais. Aliás, a você que está nos acompanhando, quão importante é a orientação dada pelos pais. Nós devemos contar o que Deus já fez, como Deus já fez, para que a gente tenha confiança no mais que Deus fará. E se você ainda não parou para pensar nisso, eu quero te alertar: não existe absolutamente nada que você possa fazer na sua vida que possa evitar que os seus filhos sofram e que seus filhos passem por derrotas na vida. É inevitável essa pedagogia de Deus para todo ser humano. O meu papel e o seu, o nosso papel como pais não é blindar nossos filhos e evitar a todo custo que eles sofram. Antes, o nosso papel é ensiná-los como lidar, como superar, como se levantar depois de uma derrota, quando estas acontecerem na vida deles. Deus é tão sábio, que até disse como a gente deve fazer isso. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7 diz, que essas verdades inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, por repetição, por insistência. Nossos filhos inevitavelmente vão lutar na vida, eles vão ganhar muitas dessas batalhas, mas eles serão derrotados em muitas outras, e o nosso papel é ajudá-los a superar tanto um momento quanto o outro na vida. Salomão Ginsburg é um judeu batista, que escreveu tanto hinos do cantor cristão, tantos hinos. Tem no hino número 7, ele fala assim, que já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. E é assim que Deus faz, é assim que Deus atua.
quantas vezes Deus te libertou, quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te deu vitória e quantas vezes Ele te levantou pela mão quando você estava derrotado por alguma circunstância na vida. Passe isso para frente, passe isso para gerações que estão vindo, porque não existe melhor exemplo, melhor ensino do que o exemplo que nós deixamos para as próximas gerações, por meio não das vitórias, mas das derrotas que nós sofremos e o como nós lidamos com elas, se ficamos lamentando num canto, ou se nós glorificamos a Deus e levantamos diante de cada uma delas. Qual é a sua atitude quando derrotas vêm à tua vida? E vou dizer para você uma verdade: se estivermos em constante comunhão com Deus, nós podemos afirmar com certeza o que diz aí no verso 18 desse salmo: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Teremos batalhas, teremos derrotas e Deus não é culpado delas. Não abandone a Deus, não torne atrás o seu coração, não faça da sua derrota desculpa para abandonar a presença santa e poderosa de Deus. Todos nós vivemos em conflitos espirituais e isso vai ser constante na nossa vida. Por isso que no verso 22 ele diz: nós somos considerados como ovelhas indo para o matadouro, e ser cristão é isso. O mundo nos encara dessa forma, nós mesmos nos encaramos dessa forma por causa da natureza pecaminosa, e uma grande verdade salta nesse salmo: as batalhas que nós lutamos sozinhos são passos vacilantes rumo ao abismo certo. Lutar sozinho é derrota certa. Agora, as batalhas que Jesus luta em nosso lugar, elas são vitoriosas e devem ser contadas de geração em geração. Olha o verso 1 até o 3, o que o salmista escreveu, orou e cantou. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Tu expeliste as nações com a tua mão, mas a eles plantaste. Afligiste os povos, mas a eles estendeste largamente. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Olha que fantástico. Os pais contavam para os filhos como Deus dava vitória, como Deus tratava com cada um deles no passado. Sempre houve essa tradição oral, e nós não podemos deixá-la morrer ou perdê-la. Os grandes atos de Deus devem ser contados, devem ser ditos para que todos possam ouvir, e nossos filhos cresçam e aprendam a renovar a confiança, a esperança em que Deus continua sendo o mesmo. Deus sempre comandou o desenrolar da história, sempre esteve sob o comando dele. O povo que lhe pertence, ele planta, ele cria raízes profundas, como o próprio texto nos dá a entender, raízes que não podem ser arrancadas. Deus planta, Deus cuida, Deus intervém em favor do seu povo. O nome disso é graça, é puramente graça. Amar a Deus nunca é garantia de receber um passaporte eterno para um grande parque de diversões, pelo menos não aqui nessa terra. Amar a Deus é adentrar a um campo de batalhas. Receber Jesus em nosso coração nos dá uma primeira grande certeza: nós vamos morar com Ele no céu. Mas enquanto aqui estivermos no mundo, passaremos por aflições. Se nós optarmos pela idolatria, por buscar respostas em deuses falsos, ou em Deus nenhum, a ira do Senhor vem sobre a humanidade. Ela vem sobre o coração das pessoas que têm o coração endurecido. E a palavra de Deus,
ela é muito clara em dizer que dura coisa é cairmos nas mãos de um Deus irado. Agora, cairmos nas mãos de um mundo por causa do amor ao evangelho que nós temos, isso é bênção de Deus, bênção de Deus para cada um de nós. E aqui, eis uma escolha para mim e uma escolha para você. Vamos escolher conforto e comodidade espiritual e emocional aqui nessa terra, ao custo de abandonarmos a Deus? Ou nós vamos escolher conforto espiritual, emocional por toda a eternidade? Veja o versículo 20, o que o salmista diz, 20, 21 e 22. Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus e estendido as nossas mãos para um Deus estranho, porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Mas por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. É uma gostosa sensação, uma maravilhosa certeza, saber que a gente enfrenta lutas por amor ao evangelho, que passamos pelo vale da sombra da morte, muitas vezes por conta do evangelho, mas Deus estará conosco. Deus sempre ouvirá o nosso clamor e virá em nosso socorro. É isso que o salmista quer mostrar, é isso que ele quer trazer ao seu coração. Observe o versículo 26. Ele clama: levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por tua benignidade. Ele quer dizer mais ou menos assim: Deus conhece a intensidade da guerra pela qual nós estamos enfrentando. Ele sabe da dor das derrotas que elas impõem, da humilhação que passamos quando nós somos derrotados em algum projeto que nós temos. Mas o salmista, ele quer dizer que se permanecermos ao lado de Deus, o Senhor comandará a nossa vitória. O Salmo 121 já diz isso. O nosso Deus, Ele não cochila. O grande guarda de Israel, Ele não dorme. Diante da certeza do sofrimento que as derrotas provocam, o salmista, ele tem essa atitude tão nobre diante de Deus. Ele fala da história passada, da história presente e da história futura, de como ele se verá diante de Deus. Ele declara com relação à história passada, versículo 4 até o 8: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena livramento para Jacó, por ti derrubamos os nossos adversários, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós, pois não confio no meu arco, nem na minha espada me pode salvar, mas tu nos salvaste dos nossos adversários e confundiste os que nos odeiam. Em Deus é que nos temos gloriado todo dia e sempre, sempre louvaremos o teu nome. É como se uma pessoa derrotada refletisse os motivos da sua derrota, mais ou menos assim: eu confiei na minha autossuficiência, eu confiei no meu poder, nas minhas armas, eu confiei em tudo, na minha condição e nas minhas habilidades, e Deus me provou que eu estava errado. Agora, vendo a ação de Deus na minha vida, eu posso reconhecer que vitórias na vida só vêm pela mão de Deus. Ele olhou para trás, mas ele olhou também para agora. No versículo 9, se você der uma olhadinha, ele vai dizer: mas agora nos rejeitaste, nos humilhaste, e não sais com os exércitos. Ele quer dizer, Deus é tão justo, Ele é o general dos generais, Senhor dos exércitos, Ele é o comandante da nossa vida. Sim, Deus é assim, mas Deus abre mão do combate quando nós abrimos mão dele. Ele não vai à frente de algumas lutas por conta de abrirmos mão de uma vida piedade, uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus. Queria que você entendesse: não existe maldição pior do que sermos deixados à nossa própria sorte, do que sermos deixados por nossa própria conta. Acredite,
Nós temos um inimigo cruel, e esse inimigo se chama nós mesmos. E lutando contra esse inimigo, nós sempre vamos perder, sempre. O salmista, ele faz essa realidade, no versículo 11, entregaste-nos como ovelhas para alimento e nos espalhaste entre as nações, vendeste por nada o teu povo e não lucraste com o seu preço, puseste-nos por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria àqueles que estão à roda de nós, puseste-nos por provérbio entre as nações, por ludibrio entre os povos. E ele vai completar no 17, tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu pacto. O lindo de tudo isso é que as derrotas vieram porque eles batalharam por sua própria conta, mas houve quebrantamento. Derrotas têm que nos quebrantar. Derrotas na vida têm o propósito de fazer nossa cara chegar até o pó, de fazer-nos nos humilhar diante de Deus e simplesmente se render e entregar nas mãos dele. Deus, é do seu jeito e não é do meu. Deus, eu desisto, faça a sua vontade. É aí que Deus entra na jogada. É aí que Deus lidera nossos combates. É aí que Deus nos concede as vitórias em nossa vida. Por isso ele disse no verso 18, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Eles querem dizer, Deus só nos abençoa quando a gente não abre mão dele. Nunca, nunca abra mão de Deus, não desista de Deus, nunca se afaste dos seus caminhos. Em Deus ele sempre vai nos honrar. Em Deus as vitórias são certas e absolutas, dadas por cada um de nós. E o salmista termina olhando para o futuro. Quem sabe o que Deus fez no passado, quem reconhece o que Deus faz agora, com certeza planta esperança para o futuro. Por isso ele vai dizer a partir do verso 23, desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e te esquece da nossa tribulação e da nossa angústia, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pegado ao chão, prostrado. E ele diz, levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, não por nós, não por causa de nós, mas por tua benignidade, pelo teu amor. Deus que nos ama, ele nunca dorme, embora em alguns momentos a gente pense que sim. A nossa fragilidade é tão grande, que às vezes a gente tem a impressão que Deus está distante, mas acreditem, Deus sempre vem em socorro, quando clamamos a Ele. Ele está pronto, Ele está disposto, e quando você experimentar derrotas na vida, clame pelo socorro que vem de Deus, clame para que Ele venha, porque quando nós imploramos socorro, Deus vem, Ele sempre vem, e podemos renovar a nossa confiança. Fuja das derrotas provocadas pelo pecado, fuja o quanto você puder, mas aquelas derrotas que você não tem como evitar, acontecem em sua volta, aprenda a passar por elas e superá-las com auxílio divino. Creia nisso, mas não só creia, ensine isso para as próximas gerações. Nas derrotas da vida, e elas virão, apele a Deus, que o socorro vem, sempre vem. Se você crê nisso, eu te convido, vamos orar, vamos falar com Deus em nossa oração. Deus, obrigado, porque a sua palavra nos motiva, a tua palavra, Deus, nos faz olhar o que o Senhor já fez, entender o que o Senhor está fazendo e esperar no muito que o Senhor ainda fará na nossa vida. Sabemos, ó Deus, que batalhas são constantes e que derrotas, ó Deus, não serão raridade na nossa vida, mas queremos, ó Deus, declarar a nossa fé e confiança, que em todos os momentos de dificuldade, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor vem ao nosso socorro, e é isso, ó Deus, que eu quero
pedir ao Senhor nesse momento. Se alguém ora conosco, se alguém enfrenta um momento de luta, de dificuldade, de angústia e clama por socorro, eu peço a Deus diretamente dos céus que o socorro venha até essa vida. Visite, Deus, essa pessoa no leito do hospital ou mesmo em sua casa, enfermo, lutando contra uma doença. Visite, Deus, aquele que está doente emocionalmente, enfrentando, ó Deus, uma decepção, um luto, uma dor, uma angústia. Visita, Deus, todos aqueles que clamam por socorro, pois necessitam, Deus, do único socorro efetivo, que é aquele que vem do Senhor. Responde, Deus, aos que clamam, aos que imploram. Obrigado, Deus, por poder desfrutar dessa certeza que o Senhor nos ama, se importa conosco e vem ao nosso socorro. E eu te louvo por isso, ó Deus, e te apresento nossas vidas e clamo, Pai, para que possamos renovar a nossa força, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. E por isso eu te louvo, Deus, e agradeço, no nome de Jesus, amém e amém.